Então, a partir do artigo 4º, né, do projeto de lei 3.640 de 2020, que regulamenta a profissão de capoeira, o texto diz o seguinte: é privativa do mestre de capoeira em suas associações a formação dos profissionais de capoeira em todas as suas modalidades. E o artigo 5º são deveres dos profissionais de capoeira ensinar capoeira dentro das modalidades para as quais ele foi contratado. Então, vem um pouco em cima do que nós conversávamos anteriormente. Sim, sim, sim. Então a gente só ratifica que o profissional de capoeira ele está lá para ensinar especificamente capoeira. Por exemplo, você pode contratar um profissional multidisciplinar para fazer várias oficinas ou aulas na sua escola, mas se tratando de capoeira, a gente é muito específico, porque a capoeira ela já é multidisciplinar. Então, dentro da capoeira, a gente ensina o samba, o maculelê, a percussão, o cântico. Então, a gente dá uma aula de história, dá uma aula de cidadania. Então, a gente está ensinando outra coisa. Então, ela já é, por si próprio, multidisciplinar. Então, não há do que se dizer que a gente tem que ensinar algo que não seja da capoeira. Então, dá uma segurança para o contratante, para o empregador, e dá uma segurança também para quem está dando aula, porque ele já sabe o que é que ele vai fazer, que é o exercício do ofício dele. Com certeza, e não fecha a capoeira em caixinhas. E outra coisa também é que a gente vê que é privativo do mestre de capoeira, em suas associações, a formação dos profissionais de capoeira em todas as suas modalidades. Que modalidades são essas? Monitor, treinel, professor, professora, tá? Alguns têm outras classificações, então todas elas é enquadrada aí o mestre ficar responsável por isso. Ok. E o artigo 6º diz o seguinte: não poderá o profissional de capoeira ser privado de seus direitos por motivo de crença religiosa, convicção político-ideológica ou sofrer qualquer tipo de discriminação no exercício do seu ofício. Isso aí é no mínimo justo, porque geralmente a gente que dá aula de capoeira em escola, em alguns lugares, a gente passa por situações vexaminosas, entendeu? Inclusive a gente passa por coisas, inclusive com os poderes públicos, eles, em alguns casos a gente vê a academia sendo destruída, a gente vê espaço da capoeira não sendo respeitado, horário não sendo respeitado, fica parecendo que a capoeira não tem seus direitos, e agora a gente resolveu colocar isso na lei para poder, então, a gente ter certeza que quando a lei sancionada pelo presidente, a gente vai poder mostrar e falar assim, não, vocês têm que respeitar o nosso espaço, que a gente respeita o dos outros. É algo que também é muito problemático, não diria problemático, mas as pessoas acabam falando de uma forma muito crítica com relação ao que diz o artigo 7º, né? Não poderá ser exigido nível de escolaridade do profissional da capoeira. É o seguinte, o que acontece? A capoeira é uma arte, cultura, dança, luta, elemento social, socialização, ressocialização, e ela vem de cultura do povo preto escravizado nesse país. A maioria dos mestres de capoeira, principalmente os mestres de capoeira que têm mais idade, eles não retêm essa escolaridade. Então, o que a gente pede é a formação em capoeira. Aqui é para proteger o profissional de capoeira. Ah, ele não tem escolaridade. Ele não tem escolaridade, ele está dentro do mercado de trabalho também. Ah, ele tem escolaridade, está dentro do mercado de trabalho também. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui a nossa possibilidade de estar fazendo um contraponto na exclusão das pessoas que não têm escolaridade e que são mestres em capoeira, em mestre de cultura da capoeira, mestre de cultura fora do mercado de trabalho. Tanto que a gente vem aqui no artigo 8º, que a gente diz assim, é direito do profissional de capoeira optar livremente pela sua formação de ensino superior. O que a gente está querendo dizer com isso aqui? A gente está querendo dizer que o capoeirista ele não precisa ser formado em educação física, porque só é educação física. Então ele pode escolher qualquer área que ele queira, sociologia, antropologia, filosofia, direito, educação física. Ele escolhe o que ele quer se formar para dar aula de capoeira. Pronto, por quê? Porque quando tiver concurso público, a gente vai exigir que a pessoa não só tenha escolaridade, mas que ela tenha formação em capoeira. E mais ainda, a gente vai pedir uma reserva para pessoas sem escolaridade. Por quê? Porque sem escolaridade também
pode ser avaliado no concurso público, porque existe prova oral. E é isso que a gente quer. Porque os grandes mestres de capoeira, os mais antigos, gente, têm baixa escolaridade. Isso é fato. Então a gente tem um olhar para isso. E esse olhar para não excluir quem já está no mercado de trabalho e alguns também que não têm condição de estudar. Porque quando a gente está em grandes metrópoles, a gente sabe as condições. Mas quando a gente não está nas grandes metrópoles, como é que funciona? Então a gente está olhando para todos. E aí vem na imaterialidade da capoeira também, Sim, né? sim. Dentro do artigo 215, 216 da Constituição. Exatamente. Então, quando a capoeira ela tem a sua relação da imaterialidade de Otoifã, doutora, muito bem lembrado, a gente tem que começar a olhar os pressupostos do que é cultura. Os E aí, saberes e os fazeres. Saberes e fazeres. Então, a gente tem que respeitar também esse viés. E aí, por fim, a gente tem ali o artigo 10, que a lei entra em vigor. Você já leu o artigo 9º, né? Sobre o direito do profissional da capoeira prestar o concurso público na condição de profissional. E o artigo 10, que a lei vai entrar em vigor na data da sua publicação. Agora? É bom a gente deixar claro que quando a gente traz no artigo 9º ali, ó, que é direito do profissional de capoeira prestar concurso público na condição de profissional de capoeira, de acordo com a lei em vigor. A gente está dizendo que nós queremos concursos públicos de agora em diante para profissionais de capoeira, que não sejam somente profissionais de capoeira com nível superior, fazendo uma reserva ou uma cota, no mínimo de 30%, porque a gente quer também as pessoas da capoeira que não têm escolaridade exatamente fazendo parte desse acervo de informações. Então, a capoeira não pode se deixar iludir com algo que seja somente formal. Não, a capoeira ela não pode ser formal também, ela tem que ser imaterial, ela tem que ser material, ela tem que ser multidisciplinar, ela tem que receber as informações, mas ela também tem que ter um direcionamento de amparo ao profissional, aquele que não teve, talvez, essa oportunidade por fatos de desigualdade da própria, eu poderia dizer, estrutura social do Brasil. Maravilha, mestre. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E a gente volta daqui a pouco.